Pastor, irmãos, primeira vez que eu vou pregar esse texto aqui, na verdade se trata de Apocalipse 17, 18. Eu queria ler pelo menos quase um capítulo inteiro, mas pedi aos irmãos já abrir Apocalipse capítulo 17 e vocês vão me acompanhar algumas apontações que o pastor vou fazer aqui, diante do que na verdade eu vou falar e vou pregar. Tá? Bom, primeiro detalhe importante. Antes de entrar no tema, entrar na mensagem do que diz Apocalipse 17, 18, que abrange, obviamente, esse detalhe do Cristo glorificado, apontar quem seria a grande meretriz, que eu vou explicar isso aqui, da qual ele define como sendo a principal opositora do Cordeiro de Deus, e todos sabem aqui que é uma figura messiânica de Jesus no que diz respeito à escatologia. Bem, essa semana nós tivemos o testemunho de um manifesto de lamentação por parte de lideranças evangélicas pela morte desse líder católico que é o Papa. E o pastor, eu me prontifiquei em publicar isso, e obviamente a gente deve, tem por dever, né, acompanhar os acontecimentos que abrange a igreja como também o mundo, todos sabem disso que é o nosso trabalho. E uma das coisas que me chamou a atenção desse posicionamento dos pastores em lamentar a morte dele, foi o fato deles serem pontuais em dizer o quanto ele foi importante no cenário religioso. E todos eles foram enfáticos em dizer que ele foi uma figura importantíssima para fortalecer o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Todos eles foram unânimes nessa colocação. O que deixou, obviamente, o pastor aqui muito satisfeito, porque até então a igreja evangélica vem ocultando isso de muita gente, eu prego isso há muito tempo, mas agora me parece que eles vão sair do armário e todo mundo vai começar realmente a admitir, a assumir que essa nova ordem religiosa realmente chegou, e ordem mundial, e as igrejas evangélicas, obviamente, vão passar a corresponder a essa agenda cultural e religiosa que a ONU está à frente dessa administração. Então, achei importante trazer para os irmãos essa observação, não uma mensagem, tá? Porque é o cenário. Um cenário que está lá fora agora, que está pregando para mim e para você o quê? Que vão haver sanções, né, políticas nesse interesse, nesse compromisso de estabelecer uma ordem mundial, e uma destas coisas que vão chegar para nós aqui é a questão religiosa. Que o meu entendimento é mais ou menos esse aqui. Eles vão querer tirar de nós aqui o direito de expressarmos aqui, falarmos biblicamente aquilo que interessa a Cristo falar com a igreja dele. E nós vamos ter complicações e inúmeros desafios para superar o que vem pela frente aí. E eu me lembrei de uma vez que eu sonhei que eu estava entrando dentro de um ambiente onde estavam lá a CMI, Vaticano, padres, papas e pastores evangélicos, e entrei naquele ambiente para me manifestar contra aquele ato ecumênico. E saindo dali, daquele hall onde eles estavam, o pastor, me lembra que eu e a minha família circulávamos ali em um lugar para poder se alimentar, e no sonho, né, nós não éramos mais bem-vindos em lugar nenhum. Ou seja, não nos serviam nada, exatamente por identificarem a figura do pastor e do meu manifesto contra aquele ato ecumênico. E o pastor, praticamente, já fui lá atrás avisado pelo Senhor, né, que esse caldo ia engrossar, que a situação ia estreitar, e pelo que eu entendi, lá atrás eu já sabia disso, vai ser pensamento geral de todos que as religiões precisam se unir pelo bem social, pelo bem político, essa coisa toda filosófica. Então, assim, é importante saber isso, daqueles que estão me ouvindo aqui, de que lado que você vai ficar. Porque se eu falo, tá? Se eu trago um julgamento sobre um tema com fundamentação bíblica e me dirijo àqueles que dizem ser a igreja de Cristo, e eles não reconhecem o que está escrito, como também não compreendem a linguagem bíblica, acabou. A ignorância prevaleceu. Se os que estão dentro da igreja não estão compreendendo o que nós estamos falando, não estão identificando o que nós estamos pregando, e obviamente com fundamentação bíblica, acabou, a ignorância prevaleceu. Porque onde mais deveria ter esclarecimento e compreensão da fé, são aqueles que professam a fé bíblica.
Então, quer dizer, eu tenho visto e percebido e venho dizendo a vocês o quanto essa ignorância aumentou, o quanto ela predomina. Porque coisas básicas, históricas, perceptíveis, eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem entender. E, obviamente, alguns não querem ver. Mas é aquela coisa. Mas querem ser reconhecidos como cristão, querem ser identificados como cristão, e isso é inadmissível. Você professa um nome, você professa uma fé nele, e pela palavra dele, mas você não tem uma identificação, e não tem uma relação doutrinária com isso. Que história é essa? Bem, eles estão unidos para fazer isso acontecer. É uma agenda cultural que está lá. Mas a questão aqui é essa. Nós, eu, você, somos o quê? Nós somos esse produto que eles podem manipular, descartar e jogar fora? Essa é a questão, porque a maioria ali está aceitando ser controlado por esse sistema. Então, pastor, alguns detalhes que eu vou colocar aqui, porque existe, né? Essa preocupação da parte do Senhor de dirigir a igreja da época e dar a ela essas descrições de quem seria essa tal grande meretriz. E essas descrições que o pastor olhei, que abrange o capítulo 7 e capítulo 18, que eu vou fazer um resumo aqui, deixa em evidência e clara a existência de um sistema que ele define, trabalhar de maneira opositora a ele, de ser rival. Então vou fazer alguns apontamentos aqui, peço para os irmãos prestarem atenção, porque isso é o que está revelado diretamente por Cristo a João, na ilha de Pátimos, para que esta carta fosse direcionada à igreja, e esta palavra servisse à igreja de orientação, de mensagem, de como ela deveria se comportar e viver esta fé diante deste mundo, diante desse sistema que nós sabemos que crucificou o Senhor, que o matou, que o rejeitou e continua resistindo. Fala-se de uma mulher meretriz à profecia, e no versículo 5 do capítulo 17, existe uma expressão ali, né? A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando Jesus faz esse apontamento para essa grande meretriz, e eu, como disse aqui, indicando Roma como sendo esse sistema, há alguns apontamentos no contexto do capítulo 17 que o pastor eu vou mencionar. Primeiro, que se trataria de um sistema que une política e religião, que é uma coisa que está muito clara no capítulo 17. E 18 também. Que atua com características de uma religião institucionalizada, como também corrupta. Um sistema aliado a poderes imperialistas, que até no versículo 18 do capítulo 17, o Senhor ele usa essa expressão aqui: domina os reis da terra. Os reis da terra aí representam a totalidade dos poderes do mundo. Então ela tem um alinhamento político, um alinhamento religioso, e reina sobre isso, atua sobre as esferas da política e da religião, como também de todos os poderes. Uma espécie de poder dominante global, e que está dentro de um contexto histórico que transcende a uma só época. O Senhor definindo que Roma é, sim, um arquipélago de hegemonia cultural, geopolítica mundial, que está relacionada a potências modernas, estruturas globais, blocos econômicos, agora em visão moderna e em visão contemporânea. Tá? Aí você me faz essa pergunta: mas pastor, essa não é a interpretação que o senhor está dando? Não. As expressões e o contexto histórico disso. Tá? O contexto histórico. E as definições da expressão e dos seus significados deixam claro isso. Eu não estou querendo forçar uma situação. É o que está no texto e ainda não falei tudo ainda. Ok? Inclusive usa a expressão Babilônia, né?
E por quê? Porque se trata de um sistema que tem uma panorâmica histórica de atuação, de governos, mas que é uma entidade única. Então, praticamente, a Babilônia fundou o que Roma foi lá na frente. E o entendimento é aquilo que eu sempre falo nos meus canais. O entendimento aqui é que essa elite sempre existiu, que o sistema sempre foi governado por eles, e isso sempre passou de um país para outro país, como foi até o dia atual. E diz a profecia que sobre essa estrutura de contexto histórico, hegemônica e geopolítica, ela leva uma blasfêmia, uma prerrogativa de blasfêmia, porque tudo que ela representou, historicamente falando, assume essa posição de inversão teológica ou esta posição de rivalidade em relação a Cristo. Você vê que interessante? Mas tem o nome de Jesus, mas não tem a plenitude e a essência dele. Fala do nome dele, mas não segue o caminho dele. Aponta a sua riqueza, no versículo 4 do capítulo 17. Define um mecanismo de influência cultural e espiritualista que corrompeu e contaminou o mundo. No versículo 4. Vamos ler esse texto? Capítulo 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. O que isso quer dizer? Deu a bebida para que todos os reinos e reis se embriagassem com ela. O Senhor está apontando aí uma realidade, vamos se dizer, de uma missão e de um papel que ela cumpriu, de levar a prostituição literária, a prostituição da educação religiosa. Para quem não sabe, o cristianismo, quando foi patenteado, ele foi patenteado com a seguinte finalidade: depois que terminou a era papal, tá? A pluralidade religiosa. É isso que está nos escritos históricos. Que quando os papas encerraram a sua autoridade política, eu digo que eles faliram o sistema e entrou outro poder, a determinação era que a partir dali o protestantismo trabalhasse a mando do catolicismo a pluralidade religiosa mundial, a diversidade cultural e religiosa. Isso está estampado no trabalho, na dedicação histórica dessa instituição, desse governo, desse antigo governo que o pastor está me referindo aqui. No versículo 9, para não tirar, melhor dizendo, para não deixar dúvidas, né? O Senhor dá a localização geográfica desse poder. Uma cidade que está sob 7 colinas. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Amém? Ele dá a localização exata. Aonde fica a meretriz, aonde está essa entidade, essa instituição que representa ser para ele a grande opositora da sua obra e da sua vida. Que aí vai o interesse de vocês que estão me ouvindo aqui, se aprofundar mais no caso. Eu tenho uma Bíblia do crime dos papas. Uma Bíblia só com documentos históricos que os papas fizeram enquanto Roma era visto como um poder, como uma geopolítica, né? Vocês não têm noção do que esse livro conta. O que esses caras foram capazes de fazer debaixo do nome de Jesus, o que eles faziam com os outros por causa de poder, a tamanha desgraça que esse império gerou. É que o meu objetivo aqui mesmo é narrar os apontamentos do Senhor e deixar em evidência e claro aqui quem que ele nomeou ser a grande prostituta, tá? Não é o pastor, ele. E aqui nesse ponto que eu falei, dá exatamente a localização geográfica e geograficamente ninguém se encaixaria tão bem como o Vaticano e Roma no que diz respeito à sua localização. Um outro ponto importante que Apocalipse 17 também aponta, um sistema assassino, alimentado de perseguições. Versículo 6. Eu vou começar ali para não ficar tão
Tão vago, tá, irmãos? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Que participou da perseguição de fiéis a Cristo e é culpada do sangue deles. A embriaguez aí no sentido teológico representa uma satisfação. Se vocês não sabem, o catolicismo é comunista e gerou um sistema que persegue judeus e cristãos. Um pouco mais antes do que eu estou falando aqui agora, além de abrigar o nazismo, além de abrigar o fascismo, além de dar guarida para a máfia italiana, por acordos políticos e financeiros, a gente não pode esquecer das milhares e milhões de sepulturas de cristãos que esse sistema não matou e não assassinou, ao ponto do Papa vir pedir perdão pelos crimes e as besteiras que o catolicismo fez. Melhor dizendo, que o sistema romano fez, porque é tudo a mesma coisa. E Jesus está apontando aqui, que além de se tratar, né, uma abominação institucional, governista, política, é um sistema assassino, alimentado de perseguições e mortes, inclusive da participação de perseguição contra fiéis a Cristo e culpada do sangue deles, como diz o Senhor aí. Aí um outro apontamento no capítulo 17, que o Senhor faz é sobre a besta. Amém? Apocalipse 13:12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Agora a irmã vai ler para mim Apocalipse 17:8, e nós vamos entender de que besta que é essa que o Senhor está se referindo, seria a política ou a religiosa. Vamos lá. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Tá. Apocalipse 13 fala de uma segunda besta, a besta religiosa. Aí no texto de Apocalipse 17, a besta ali está representando a expressão, está representando exatamente o significado administrativo desse império. O Senhor está apontando que este império foi feito de líderes sucessivos, com carisma e influência global, com autoridade política e religiosa, e inclusive isso em Apocalipse 13:12, que esta sucessão de lideranças para esse sistema será usado como estratégia para o esquema da dominação quando o anticristo vier reinar a humanidade. O que quer dizer que Jesus está dando à igreja a antecipação de que eles vão lançar um Messias global. E a besta política, o anticristo, vai estar assessorado exatamente por esta figura, que a gente não sabe quem é, mas que vai sair desse sistema, que foi trabalhado por ele, que é um sucessor de quem já morreu. A gente não sabe, na verdade, dizer especificamente quem é esse. Mas, em compensação, o uso estratégico da religião para o esquema da dominação global. E eles lançam um Messias global, com esse interesse de sustentar uma inversão teológica. Apocalipse 7, do verso 12, 17, do verso 12 ao 14, nós vamos ler esse texto e o Senhor fala exatamente disso aí. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém? Vejam só vocês, um sistema global anticristão, um sistema que sustenta uma inversão teológica, morada de demônio, morada de idolatrias, morada de heresias,